Nossa live de hoje, um assunto muito importante. Todos são, né, gente? Mas hoje nós vamos tratar das dificuldades ou da dificuldade que a maioria dos profissionais apresentam em trabalhar o raciocínio lógico, principalmente com as crianças pequenas. Vamos lá então? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas para o nosso Partilhando Ideias de hoje, né? Nossa, como passa rápido, né? Nós estávamos ali ontem, já estamos aqui hoje de novo, novamente, outra vez. Todos juntos. Olá, boa noite, isso mesmo. Chamando o pessoal, avisando a turminha, os amigos, que a nossa live vai, né, ser muito interessante hoje. Tudo bem, pessoal? Muito bem, vamos lá então, né? Olha só, vocês sabem que a lógica, vamos falar de lógica hoje. A lógica, ela começou a ser, assim, falada, trabalhada, no século IV antes de Cristo. A lógica começou a ser falada, trabalhada, vivenciada, né, no século IV antes de Cristo, na cultura grega. Olha isso, olha isso. Eu acho essas histórias assim tão importantes. Outro dia eu estava falando numa live sobre TDAH e nós temos registros também de pessoas com TDAH, registros antes de Cristo já pelos filósofos. Bom, mas é uma outra história. Então, o ponto forte dos gregos era a retórica. O que é retórica? Eram aqueles discursos grandes que eles faziam nas praças, né? Que tinham um desenvolvimento, aqueles discursos que eram tratados até como se fossem algumas batalhas orais. Então, eles discursavam muito bem e tinha os opositores dos pensamentos, e assim a lógica ela foi se desenvolvendo. Um oponente afirmava e o outro refutava, havendo um vencedor no final. Eu não vou me aprofundar nisso, porque essa aí faz parte da história, né? Depois vem Aristóteles também, né? E aí com Aristóteles surge o silogismo. Eu ia dar uma aula dessa sobre silogismo na faculdade de filosofia antes da pandemia. Por quê? Eu ia dar uma aula sobre raciocínio lógico, né, as etapas que a gente vai passando para que os alunos lá fossem melhores na aula de silogismo. Olha que interessante. É isso aí. Então, olha só, para se construir esse raciocínio lógico, é necessário a gente ir por partes, né? Então, temos escritos e escritos e mais escritos sobre isso. Mas Aristóteles criou o silogismo. O que é o silogismo? É aquela tríade de proposições. Por exemplo, todos os homens são racionais, Sócrates é homem, portanto, Sócrates é racional. Então, a lógica, gente, a lógica ela significa a arte de pensar bem. É isso, a arte de pensar bem. E às vezes a gente leva essa parte de raciocínio lógico muito só para a matemática. Também a matemática vai utilizar da lógica, né? Vai se beneficiar da lógica, vai usar a lógica, sim. Mas a lógica é a arte de pensar bem. A lógica, ela está presente muito mais no nosso dia a dia do que nós imaginamos. Deu para entender? Então eu queria fazer essa pequena introdução, porque hoje nós vamos pegar no ponto, na dificuldade que nós temos em trabalhar isso em todas as etapas direitinho. Boa noite, pessoal chegando, Natália. A Natália já fez live comigo, Flaviane, boa noite, sejam bem-vindas, todos vocês, isso mesmo. Então, gente, olha só, é desde pequenininho que a gente começa a trabalhar essa lógica. É lógico, já ouviu isso? É lógico que a criança até os 7 anos,
ela vai ter uma lógica própria. Ela tem um jeitinho de pensar próprio. Outro dia eu estava passando uma aula sobre Piaget e eu passei por todas essas etapas que a criança passa até chegar lá nos 7 aninhos e começar já a formular já o seu raciocínio mais lógico, com mais lógica, né? Mas antes disso, ela vai passando por etapas, né? E aí a gente não pode dizer que a criança pequena ela age logicamente, não, porque ela tem uma lógica própria dela, ela interpreta o mundo diferentemente dos adultos, isso faz parte. Agora, um jovenzinho, um adolescente, um jovem, né, um adulto, nós já deveríamos pensar mais logicamente. Tem alguns autores que falam que o mundo está passando por uma fase muito crítica. E o meu marido, ele é professor de filosofia agora, e ele sempre fala isso nas aulas dele. Eu escuto, né, que a gente está aqui online, né? Ele fala de saber pensar bem e saber pensar com causalidade. O que aquela ação vai causar na minha vida e na vida dos outros. Então, está faltando um pouco desse pensar lógico, desse pensar bem, desse saber raciocinar para entender que o meu comportamento ele vai ter uma causa e essa causa vai ter um efeito. Às vezes, os jovens e os adolescentes eles vão agindo, sem pensar na causalidade, né? Não é maturação das funções executivas só, não. É falta de ser trabalhado esse pensamento lógico, esse raciocínio que me leva a pensar logicamente. Agora, esses processos, nós vamos falar sobre os 7 processos outro dia, mas esses processos que me levam, etapa por etapa, a construir esse raciocínio lógico, aí eu ter esse desenvolvimento cognitivo, nós vamos falar sobre cognição também, né? Você está vendo que uma live complementa a outra? É legal, né? Eu gosto disso. Mas assim, então, ou pensar bem, ou pensar com logicidade é importante. É importante para eu saber o que vai causar aquela atitude minha, né? Saber resolver situações, problemas, saber ler um texto e ter compreensão. Até a leitura compreensiva, ela exige que eu tenha um pensar bem, que eu tenha uma lógica bem formada, né? Até para eu aprender a ler e escrever, até para eu começar, tudo é necessário esse raciocínio lógico. Não é por acaso que a criança entre os 6 e 7 anos ela está preparada para a alfabetização. Não é à toa. Tem um porquê disso, um para quê disso. Tem uma lógica de desenvolvimento nisso. Entendem isso? Então, isso é muito importante. Tem gente chegando. Olá, muito bem. Então, vamos lá. Hoje nós vamos enfatizar essa dificuldade que nós temos, tanto em trabalhar, quanto como é que eu posso dizer? Usar esse raciocínio lógico no dia a dia. Então, eu trago agora para vocês dado de pesquisa científica. Porém, vou falando já de antemão aqui. Esse dado é antes da pandemia. Ai, né? Eu acredito que o ano 2020, né, todos esses dados das pesquisas aí devem ser refeitos, porque são outros dados hoje, não é possível, né? Com todo o esforço e tudo mais, nós passamos por um furacão aí na nossa vida. Bom, mas é dado de pesquisa. Pesquisas dizem que 89% dos estudantes saem do ensino médio com dificuldade acentuada no raciocínio lógico. Deu para entender? Olha a porcentagem. Eu já colocaria 95 já agora. Mas as pesquisas assim, você vai olhando outro, você fecha com 89% dos estudantes ensino médio
dificuldade no raciocínio lógico. Isso significa dificuldade em atividades de matemática, dificuldade em escrever com coerência, começo, meio e fim, dificuldade em expressar-se verbalmente, a sua retórica, para que o outro compreenda o que você está querendo dizer. Às vezes, o jovem que está saindo lá no ensino médio tem tanta dificuldade em verbalizar o que ele está querendo realmente, que o outro entende tudo errado. O outro também está com problema de lógica, né? Então ele vai entender tudo atrapalhado mesmo. Tá entendendo como é que vai ficar essa engrenagem daqui a um tempo? Puxa vida, não é? Então, é uma dificuldade que não afeta só aquela pessoa que tem a dificuldade. Vai afetar a nossa sociedade de modo geral. Gente que não lê direito, que não escreve direito, que não entende direito, que não faz um raciocínio, que não faz uma aritmética. Para onde nós vamos parar? Onde estamos indo? Tá bom, o nosso círculo aqui de convivência ainda é um círculo mediano para mais, né? Vamos lá pensar assim. Tá, mas o Brasil não é só esse círculo aqui. Olha só o nosso Brasilzão. Olha só, pensa bem, né? Então, essa falha, às vezes, essa dificuldade, diria melhor, né? Essa dificuldade acentuada na alfabetização, essa dificuldade acentuadíssima na parte de matemática, de aritmética, essa dificuldade, ela tem um início, que é lá na primeira infância, que é onde a criança está construindo esse raciocínio lógico, e aí ficam muitos vãos, muitos buracos. Você fez isso? Ah, eu fiz. Você fez isso com a criança? Ah, eu fiz também. Mas que hora que você fez isso? Ah, eu fiz. Quantas vezes você fez isso? Ah, eu fiz algumas vezes. Então, assim, a gente até percebe que a pessoa trabalhou, né? Vamos falar aqui com profissionais, com todo respeito. Só que às vezes faltou aquele elo para dar, né, a corrente certinha, né? Ligar um raciocínio, um pensamento ao outro. Existe isso, nível? Existe. É lógica. Isso é lógica. Então, até para você trabalhar o raciocínio lógico com alguém, você deve ter essa lógica bem desenvolvida aqui, para você entender que eu posso dar isso, eu posso dar isso. Ah, o que vem antes? Né? Porque a criança pequena, ela ainda está se desenvolvendo. Ela não tem uma lógica como a lógica do adulto. Puxa vida, né? Então daí vem o Sérgio Lorenzato falando do efeito dominó, né? Que os professores reclamam. Nossa, peguei uma turma esse ano, olha, veio do primeiro ano para mim, ó, sem saber nada. E agora, o que eu faço? Ah, eu vou dar conteúdo, tem que dar conteúdo, vou dar conteúdo. E vai lá com o tijolinho de conteúdo, cadê o alicerce? Aí passa a criança pro terceiro ano, né? Porque tem tantas modalidades dali de avaliação que vai passar, vai passar. E é para passar mesmo, né? Então, bom. Daí chega lá no terceiro ano e pensa, meu Deus, o que é isso? Até a atividade que eu vou mostrar para vocês hoje tem a ver com isso, tá? Porque são coisas que as pessoas me procuram muito perguntando. Então, eu combinei com vocês que toda live eu vou mostrar uma atividade, não é isso? Vou mesmo. Então, tá bom. Que são as coisas que mais eu fui procurada durante a minha vida de profissional. Então, tá. Aí, terceiro ano fala, nossa, olha a professora do segundo, não trabalhou direito, tá vendo? Agora, o que eu faço? Eu tenho que dar conteúdo? Dar o conteúdo terceiro, cadê? Tijolinho, em cima do tijolinho de novo. Ai, meu Deus, né? Bambiando lá, vamos que vamos. Cadê o alicerce? Né? Aí chega lá no ensino médio, dá esse índice aí, né? Saindo do ensino médio, 89%, eu tô lendo aqui, ó, 89% dos estudantes saindo do ensino médio com dificuldade no raciocínio lógico. Nível, meu filho tem muita dificuldade de escrever direito. Ele não sabe ortografia, ele não sabe regra contextual. Regra contextual. A ortografia, ela é correta. Pega o dicionário, você vê tudo escrito ortograficamente correto. O que não está correto é eu não saber a regra contextual. Ainda mais agora com tudo abreviado. O que é com dois S, o que é com C cedilha? E os sons dos X, meu Deus do céu, né? Como é que escreve exceção mesmo? Puxa vida, quem sabe escrever exceção, escrever, quero ver, é uma exceção.
Para eu entender as regras contextuais, é necessário que eu tenha raciocínio lógico. Ahá, tá bom? Entendeu? Então, olha só. O raciocínio lógico, ele está mais presente na minha vida do que eu imaginava, do que eu imagino. Para tudo é necessário ter um raciocínio lógico. Pode botar coraçãozinho mesmo, que isso é importante. Eu falei que ia falar das dificuldades hoje. Ó, tem hora que eu falo, eu sou muito sinestésica, é o próximo assunto que eu vou falar com vocês depois dessas maratonas de live de matemática. Eu fico arrepiada, eu fico arrepiada. Então, olha só. Falaram pra mim assim, Nívia, você tá fazendo tanta live, pra quê? Eu falei assim, olha, eu sei que é um grãozinho de areia no mar. Mas o mar não é feito de grãozinhos de areia? Então deixa eu com meu grãozinho de areia. Ó, aqui, ó, já tem um monte de grãozinho de areia aqui, ó. Maria, Elisa, Natália, um monte de grãozinho de areia aqui, junto comigo aqui, que acredita, ó, que a educação pode sim melhorar, desde que eu também me predisponha a partilhar essas coisas com outras pessoas. Vocês aí que estão me ouvindo, vocês também, daqui a pouco vão estar fazendo lives, partilhando os seus conhecimentos, que aqui, né, todo mundo tem capacidade para isso. Então, olha só, a vida é assim, né, são ondas, né, e a gente vai ajudando, vai ajudando, vai ajudando. Nossa, uma coceira no meu nariz hoje. Choveu bastante aqui, hoje à tarde. Aí ficou cheirinho de terra molhada. Eu gosto, mas me deu uma coceirinha no nariz. Bom, voltando aqui ao nosso tema de hoje. E daqui a pouco eu já mostro a atividade para vocês perceberem se eu tenho razão ou não. Se essa é uma dificuldade mesmo que o pessoal sempre tá lá apontando o dedo. Eu falo para as minhas filhas assim. Por isso que é bom ficar mais, né, madura. Eu sou madurona, né? Por quê? Porque a gente já viveu um monte de coisa, já viu um monte de coisa e já teve oportunidade de mudar um monte de coisa, né? Então, eu sempre fui uma pessoa muito inconformada, sabe? Desde o meu começo lá de magistério lá. Comecei a dar aula com 15 anos de idade, mas isso eu conto pra vocês outro dia. Mas assim, eu sou inconformada. Eu não gosto de resultado mais ou menos. Ou é ou não é, né? Agora, até o que não é, pode vir a ser dentro da capacidade que tem. Eu acredito muito que nós estimulando, a pessoa vai, né? Vai no ritmo dela, no jeito dela, mas vai. Ontem a gente não estava falando de aprendizagem significativa. O que é uma aprendizagem significativa? É um conhecimento novo que eu, com o meu conhecimento prévio, junta isso, dá um novo significado, aprendi mais alguma coisa e deu aquele insight. Deu a compreensão. Então, isso é uma aprendizagem significativa, né? Que tem significado para mim. Opa, desculpa aqui. Porque eu já tenho um aprendizado prévio. Então, olha só. É importante nós entendermos isso, que Sérgio Lorenzato descreve nos seus livros. O efeito dominó, da gente ficar falando que foi outro. E de tanta cobrança, e até que burocrática também, os professores vão passando conteúdo mesmo. Só que o alicerce, ele é frágil demais, quando tem. Quando tem o alicerce ali, né? Então tá bom. Bom, nós temos outro teórico também muito importante, que é o Celso Vasconcelos. Já ouviram falar dele, né? Celso Vasconcelos, ele fala do imprint, né? Que a gente tem um imprint, a gente tem uma marca já que a gente traz, né? Desde que a gente é pequenininho, né? Então, qualquer pessoa pensa que pode ser professor, pode ser professora. Eu não estou conseguindo um emprego na minha profissão de sei lá o quê. Eu vou dar aula de biologia, porque eu sou da área da saúde mesmo, então eu vou lá na escola procurar aula de biologia, vou dar aula de biologia. Tá bom, ela vai. Só que falta para essa pessoa didática, falta para essa pessoa metodologia, falta para essa pessoa matérias específicas da pedagogia. Eu sou pedagoga. Aí tá faltando médico lá. Mas eu estudei biologia, ciências e química e física algum tempo na minha vida. Eu vou lá ser médica? Não posso, eu não tenho
as especificidades desta profissão. Então, muito cuidado, né? Agora todo mundo deve ser pedagogo mesmo para dar aula, ainda bem. É bem por aí. Então, o pedagogo, ele deve se atentar para a metodologia, para a didática, para essa etapa de desenvolvimento. Com quem que eu estou lidando? Né? Com quem que eu estou trabalhando? Qual é a idade, a faixa etária? O que essa criança nessa faixa etária já deveria ter de alicerce, de aquisição, de conhecimento? Daí, como ontem a Natália mesmo falou, faz uma sondagem para ver se está ok e continua. Se não tiver ok, vai ser necessário dar uma voltinha, uma voltadinha. Por quê? Porque casa sem alicerce, tijolinho, tijolinho, um dia desmorona, né? E vai desmoronar mesmo, ó, 89% cai, né? Lá no ensino médio já sai sem saber nada de raciocínio lógico. Então o Celso Vasconcelos, ele fala desse imprint. Tem muita gente que pensa que é fácil ser professor, né? É só ir lá, escrever no quadro, a criançada copia, depois eu dou provinha e dou nota. Agora é mais fácil ainda, é só tudo por internet mesmo. Eu gravo a aulinha e tá. Uma vez a gente tinha uma professora, isso aí faz anos já, né, gente? Que eu sou muito antiga, né? Tenho quase 40 anos na área da educação, então põe anos isso. Mas tinha uma professora uma vez, eu era coordenadora pedagógica, que a gente tava torcendo para ela aposentar. Era uma senhora já, ela não aposentava nunca. Meu Deus do céu. Mas aí a aposentadoria dela saiu. Por que a gente queria muito que ela aposentasse? Porque todos os anos ela pegava o terceiro ano para dar aula. Porque ela era antiga, ela tinha muitos pontos, então ela escolhia terceiro ano, terceiro ano, terceiro ano. E fazia 50 anos que ela estava dando aula no terceiro ano. E ela tinha um caderno desde que ela se formou. Então, tudo que ela passava para os alunos estava naquele caderno. E era todos os anos do mesmo jeito. Não mudava nada. Então, a gente queria muito que ela aposentasse, porque a gente queria uma aula mais dinâmica, a gente queria que tivesse isso e aquilo. E ela, ai meu Deus, dá mesmo. Tá bom, ela aposentou, nós fizemos até uma festa para ela. Mas depois nós nos arrependemos até para fazer a festa. Sabe por quê? Porque ela deixou de herança o caderno dela. Ela deixou dentro do armário dela o caderno que ela usou por 50 anos que ela dava aula. Deixou para a próxima professora que fosse pegar a turma dela. Quando nós vimos isso, falei, Deus me livre, vamos dar fim nesse caderninho aí. Não vamos dar fim. Vamos colocar ele guardadinho, bonitinho. Porém, né, quem vem vai trabalhar diferentemente. Mas é isso aí. Então, assim, esse imprint que Celso Vasconcelos fala é isso, né? Da pessoa achar que é fácil ser professor. Que qualquer um pode chegar lá, pegar um livro, copiar na lousa e vai ser professor. Gente, a profissão do professor é a mais complicada que existe, é a mais difícil. Diga-se de passagem agora, então, depois da pandemia, nossa mãe do céu, né? Tivemos que nos reinventar até, né? Até eu que tive que dar aula online. Nossa, mãe. Mas olha, eu aprendi muita coisa esse ano, viu? Mas ainda tenho muita coisa para aprender. Vamos lá. Então, o Celso Vasconcelos fala desse imprint. Cuidado com esse imprint. Sabe, pensar que é fácil, que é assim mesmo, que não tem mais jeito mesmo. E eu vou fazer do mesmo jeito que eu sempre vim fazendo a vida inteira. Eu vou fazer do mesmo jeito, mesmo jeito, mesmo jeito, mesmo jeito. Sem imprints, é uma marca que ficou e eu vou levando, empurrando, empurrando, empurrando. Para com isso, para com isso. Pode ser diferente? Pode e deve, desde que você tenha ferramentas para isso. Aí nós vamos entrar no outro teórico. Então, nós já falamos de Sérgio Lorenzato, nós já falamos de Celso Vasconcelos, agora eu vou falar do Libânio. Libânio fala da importância do planejamento. Planejar a sua ação, né? Ter uma reflexão, que é isso que as lives proporcionam. Esse momento a gente batendo papo aqui, legalzinho assim. Cláudia, oi, que saudade de você. Então, assim, nesse momento que a gente bate papo aqui, a gente traz essa reflexão à nossa mente, né? Traz a mente consciente esses assuntos importantes. Somente quando eu reflito, quando eu trago para minha mente consciente certas situações, que eu posso fazer diferente, mudar ou melhorar aquilo que já está bom. Então tá. Então Libânio fala da importância do planejamento, da reflexão acerca do quê? Das nossas ações,
das nossas opções. Por que você optou por fazer isso agora? Por que você optou por fazer isso agora? Entendeu? E esse planejamento do professor, ele deve contemplar 3 partes. O que eu vou ensinar? Para que eu vou ensinar isso agora? E como eu vou ensinar isso agora? Para essa turma que eu sei qual é, que faixa etária que tá e como é que é o desenvolvimento dessa turminha aqui. Então, essas 3 perguntinhas do planejamento, elas estão conectadas entre si. O que eu vou ensinar? Para que eu vou ensinar? E como eu vou ensinar isso? Aí sim, aí fecha esse pensar de planejar, de refletir sobre as minhas ações e sobre as minhas opções. Não tenho só uma opção, tenho mais, né? Por que eu tô optando por ela? Então tá bom, eu falei que não ia demorar hoje, né? Então, gente, muita atenção nessa hora. Lembrem-se da dificuldade que as pessoas têm em trabalhar o raciocínio lógico. Lembrem-se como as pessoas reclamam da alfabetização. Da matemática ninguém fala, né? Muito interessante isso. Mas é concomitante. Eu estou na fase pré-silábica. Eu estou na fase pré-digital. Geralmente bate assim, as fases da psicogênese da língua escrita, elas batem com a psicogênese do raciocínio lógico. Geralmente encaixa direitinho. Agora, se a criança é pré-silábica, é pré-digital, o que eu vou passar para ela? Para quê? Como? Então, isso deve estar muito claro na cabeça do profissional. Muito claro, né? Entendendo que quando eu trabalho as habilidades que são necessárias para a alfabetização, eu estou trabalhando as habilidades que são necessárias para desenvolver o raciocínio lógico. Agora, nós temos 7 processos mentais que trabalham o raciocínio lógico, além dos outros 8 lá que trabalham a aprendizagem de língua escrita, né? Mas esses processos mentais, eles se entrelaçam. Nós não falamos que a psicogênese, ela se entrelaça? Geralmente, quando a criança é pré-numérica já está lá em cima, mas é pré-digital, ela também é pré-silábica? Então, eu devo saber qual é o processo mental que eu vou trabalhar neste momento com esta criança e para quê? Aí sim, aí o desenvolvimento vai ocorrendo, eu vou trabalhando esse alicerce bem legal e aí eu posso ir levantando a parede tijolinho por tijolinho e aí vai fazer parte desses 89%, é aquela outra porcentagem que se sai bem com raciocínio lógico, tá entendendo? Vai dar 11% de pessoas que têm raciocínio lógico bem desenvolvido, e isto antes da pandemia. Tá bom? Então, olha lá. Tem dificuldade em alfabetizar, tem dificuldade em leitura, tem dificuldade em escrita, tem dificuldade em regras contextuais, tem dificuldade também em quê? Tem dificuldade também na adição, na subtração, na parte de aritmética. Vai ter dificuldade, é lógico. Por quê? Porque tá entrelaçada a coisa, né? Mas ele não tem não. Não tem não? Tá. Sabe o que eu vi uma vez? Já contei isso pra vocês. A professora do 2º ano colocando terceiro ano, situaçãozinha, problema assim, para as crianças copiarem do quadro branco, e do lado já tinha o sinalzinho de mais e um de menos. Naquela situação problema, era para a criança fazer uma conta de mais e uma conta de menos. Cadê o raciocínio que a criança teria que ter? Nenhum. Isso? Nossa, ela não tem dificuldade na matemática. Tá bom, você não deixou ela pensar? Você já colocou o que era para ela fazer? Nível, ela tem dificuldade da conta com empréstimo, com reserva, com isso, com aquilo. Lógico, ela memoriza, ela não compreende. Olha o que nós conversamos ontem. Uma aprendizagem significativa leva à compreensão. Para a aprendizagem ser significativa, eu devo ter conhecimentos prévios. Não tenho. Eu não tenho uma base sólida, eu não tenho um alicerce para o meu raciocínio lógico. Então, eu não tenho conhecimentos prévios. Se eu não tenho conhecimento prévio, eu não tenho aprendizagem significativa. Se não tem significado para mim, aquilo ali é memorizado, eu não tenho compreensão. Deu para entender? Aí a gente reclama, né, que a criança tá vindo ruim para mim, tá vindo ruim para mim, tá vindo ruim para mim.
né? Coitado do Sérgio Lorenzato que falou isso. Mas assim, gente, é uma bola de neve. Tá na hora, passou da hora da gente, ó, arregaçar a manga e fazer diferente. É o nosso dinamismo, que eu vou falar amanhã sobre o dinamismo, que é importante a gente se atinar para isso. Hoje eu não vou me delongar muito, não. Vou deixar vocês pensando sobre esses dados. E vou deixar vocês pensando se realmente isso que a gente conversou aqui hoje tem a ver. Tem a ver com a aprendizagem mesmo. Tá bom? Uma live vai complementar a outra. Tranquilos, vamos por partes, certo? Uma live vai complementar a outra. Agora, vocês aí sabiam desses dados? Que 89% dos estudantes saem do ensino médio com dificuldade acentuada em raciocínio lógico? Vocês sabiam disso? Marca aí, quero ver quem já sabia disso. Desconfiava, né? Eu acredito que agora até é mais. Por quê? Se ele tem dificuldade raciocínio-lógico, gente, ele vai ter dificuldade em várias situações da vida diária. Essa pessoa vai ter dificuldade em quase tudo. Nós já falamos aqui, né? Então, muita atenção. Cuidado. Essas pessoas que estão com essa formação precária são as pessoas com as quais nós vamos conviver na sociedade aí fora. Seu filho, meu neto, vai conviver com essa turma toda aí que está com muita dificuldade, que não tem noção de que a sua ação vai causar algo. Não tem noção de causalidade. Por quê? Porque me falta essa lógica de pensar. Perigoso isso, muito perigoso, né? Então, eu sempre fui inconformada com essas coisas. Então, né, vamos lá. Amanhã eu vou falar sobre o dinamismo. Agora, eu quero mostrar para vocês de uma maneira muito simples, muito clara, uma questão que sempre as professoras, até as mães, sempre falavam para mim, Nívia, meu filho tem muita dificuldade. Tá bom. Então, vamos lá. Amanhã eu vou pegar a primeira parte. Essa aqui, né? Vamos por partes. Eu também tenho tanta coisa para falar que aí eu nem sei. Deixa eu apagar isso aqui. O que eu falo primeiro? Deixa eu fazer um print. Tá acabando. Vou terminar antes hoje. Quem tá acompanhando aí online, bota um joinha se deu para fechar o raciocínio assim dessa nossa primeira etapa falando da dificuldade, né, de se ter um raciocínio lógico bem trabalhado. Oi, Andréia, tudo bem? Coloca aí um joinha porque eu sei que deu para liga, deu para entender, né? O que os teóricos trazem, né? O que os dados da pesquisa mostram, né? Essa, né? Arte de pensar bem como tá, né? Olha lá, tá jóia? Deu para entender? Deu, né? Entendeu? Porque daí a gente fica reclamando lá em cima, tá, e daí? Como é que ficou ali, né? Nós vamos falar de dinamismo. Bom, essa atividade que eu vou trazer aqui hoje, ela não é uma atividade de criança grandona, nem uma atividade de criança pequenininha, né? E é uma atividade de papel, né? Nós vamos lembrar o seguinte, que antes de ir para o papel, a gente espera que já foi trabalhado no concreto. Você tem dificuldade com relação a isso. Que tipo de atividade no concreto eu poderia ter feito para isso? Daí você manda lá para mim que eu respondo, né? Lembrando também, o que vocês perguntam, eu não sei, eu vou procurar. É por isso que eu gosto, eu aprendo mais. Mas lembra que eu já tenho, né, quase 60 anos, então eu já sei muita coisa aqui também. Né? A gente vai ficando madurona, é bom, porque daí a gente vai ter uma bagagem que tem experiência, né? Vamos lá. Olá, tudo bem? Tem gente tá pondo joinha, a Flaviana pôs joinha, a Natália pôs joinha, então deu para entender essa dificuldade, como ela não é só uma dificuldade da pessoa, é uma dificuldade social, perigosa, muito perigosa. Então vamos lá. A atividade que eu trago hoje para vocês é com relação à subtração. A subtração. O que eu percebo muito? Eu percebi muito andando nas escolas, fazendo orientações lá também quando é institucional, né? E muito em atendimento.
Passei noites até pensando nas crianças que eu atendia, porque todas, nossa, acho que 99,9% tinha dificuldade na subtração. Por que será, meu Deus, que fica sem trabalhar todas as ideias da subtração? Então, a subtração, ela decorre da adição, né? Que é o contrário, certo? E ela, a subtração, ela tem 3 ideias. Eu vou escrever isso nos stories, tá bom? Também. Eu explico melhor, porque aqui eu pego e embalo, às vezes eu posso pular alguma coisa. Lá eu vou escrever direitinho. Mas olha só, a subtração, ela tem 3 ideias. Alguém já ouviu falar sobre isso? Muito bem. Você, enquanto professora, enquanto educadora, até mãe, você trabalha essas 3 ideias da subtração? Parabéns, muito bem, isso mesmo. Trabalhando bem as ideias da subtração e mediante esses exercícios que eu vou mostrar para vocês já, nós já estamos preparando um alicerce para conteúdos lá na frente, lá do 6º e do 7º ano. Então, digamos que isso aqui fosse de 1º, 2º ano. Eu tô meio por fora, porque faz tempo que eu não olho os conteúdos da BNCC lá. Mas assim, até 3º ano acho que trabalho isso aqui ainda. Mas aí, isso aqui, eu já trabalhei ludicamente na primeira infância. Agora, eu posso pegar mais o papel, posso pegar o lúdico também. Porém, é muito importante saber que trabalhando essas 3 ideias da subtração, desse jeito aqui, eu já estou preparando para conteúdos lá na frente, de 6º ano e 7º ano. Que a gente vai trabalhar com gráficos, né? Com produto cartesiano, acho que é isso mesmo. Mais ou menos isso. Fala bobeira aqui também, que eu não sou professora de matemática, né? Eu trabalho bem o raciocínio lógico, eu não sou professora de matemática. Muitas pessoas já confundiram isso. Você é professora de matemática? Não, não sou. E você é muito boa em matemática? Não sei, eu tenho raciocínio lógico, eu acho, talvez bem desenvolvido. Mas eu não sou boa em matemática, não. Não sou, não. Meu pai queria que eu fosse. Muito, muito, muito. Meu pai trabalhava no CTA. Naquela época não era DCTA, era CTA ainda. E ele comandava uma sessão inteira. Meu pai dava aula no ITA. Meu pai era fera em matemática. Mas nem eu, nem meu irmão fomos para a área de matemática. Eu fui para a área da educação e meu irmão foi para a área da saúde. Meu pai ficou meio triste com isso, sabe? Mas depois de, acho que uns 3 anos que eu estava formada, ele foi lá no meu trabalho, que eu trabalhava na PAI. Ele ficou assustado com a clientela que ele viu. Aí quando chegamos em casa, ele falou assim: olha, fiquei admirado pelo seu trabalho, viu? Gostei muito. E aí foi a primeira vez que ele contou para os amigos dele, que ele falou para os amigos dele sobre o que eu fazia. Porque até então eu não quis fazer engenharia, então eu nem era comentada. Sua filha faz, ele mudava de assunto. Ele ficou muito chateado por eu não fazer engenharia. Mas acho que ele tá feliz, porque eu trabalho muito raciocínio lógico com as crianças. Ai, voltando aqui, né? Vamos lá. Então, nós temos 3 ideias da subtração. E o que eu percebo é trabalhada uma ideia só. Por isso que as crianças têm tanta dificuldade em saber que continha que eu faço nessa situação problema. Porque se tirou a ideia de resto, de sobra, de perda, que é a única ideia que é trabalhada, as outras 2 ideias eles não entendem, daí eles não sabem. E daí vai ter dificuldade bem lá depois da divisão, né? Mas vamos lá. Quais são as 3 ideias que são trabalhadas na subtração? Alguém se arrisca a falar aí? Vamos ver. Dou-lhe 1, dou-lhe 2, dou-lhe 3, vamos lá. Quem sabe quais são as 3 ideias que nós trabalhamos na subtração? Tchan, 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 tchan. Eu já falei uma. Perda, resto, sobra, é uma ideia. Tirar, né? Restou, né? Sobrou, né? Certo? A outra ideia qual é? E o pessoal tá muito quieto hoje, credo, Cruz. Nossa, sei lá, estão jantando. Bom, a segunda ideia é quanto falta? Quanto falta para chegar? Essa ideia de quanto falta é a ideia da subtração. É uma ideia de subtrair, né? E a terceira ideia, a diferença.
a diferença. Vamos fazer o exercício agora, vocês vão entender. Então, 3 ideias da subtração, que são perda, sobra, o resto, que é uma ideia. Quanto falta, para completar, né, que é uma ideia de subtração. E a diferença é uma ideia da subtração. Então, vamos lá para o primeiro exercíciozinho aqui no papel para vocês. Eu não sei se vai dar para eu ler direito, não? Acho que dá, né? Então, vamos lá. Aqui tá tabelas e indicadores. Então, a gente já vai começar a trabalhar com a criança em forma de tabela, que depois ela vai trabalhar lá na frente gráficos. Então, ela já tem a noção, certo? Então, aqui tá nome, idade atual e daqui a 5 anos. Nome, idade atual e daqui a 5 anos. Maria. Então, se você estiver numa sala de aula, você pode colocar o nome de todos os alunos. Maria. Daqui a 5 anos, ela terá 14 anos. Quantos anos ela tem agora? Tananana. É uma continha de menos. É uma continha de um raciocínio da subtração. Tá entendendo? Vamos ver aqui. Olha só, Pedro, daqui a 5 anos, na sala de aula vai ser tudo muito parecido, né? Tem que pegar pessoas de diferentes idades, não é verdade? Bom, Pedro, daqui a 5 anos, ele terá 18 anos. Qual é a idade atual dele? Taranana, taranana. É uma continha de menos. É uma continha, é uma ideia da subtração, que geralmente não é muito trabalhada. Aqui nós temos mais uma tabelas e indicadores, mais uma tabela que depois de trabalhar bem tabela, pode virar um gráfico, né? Gráfico é conteúdo de mais para frente, mas usar a tabela o máximo possível é importante. Eu não sei se vai dar para enxergar direito, né? Mas, ó, estão vendo a tabelinha? Então, eu vou ler aqui para vocês. Na primeira coluna, nome. Na segunda coluna, entrou no jogo com. Na terceira coluna, ganhou. Na quarta coluna, perdeu. E na última coluna, ficou com. Então, assim, complete esta tabela. Ai, caiu. Complete essa tabela do campeonato de figurinhas. Então, vamos lá. Luísa entrou no jogo com 8 figurinhas, ganhou mais 2, perdeu 5, ficou com quantas? Essa linha aqui até é legal e facilzinho, né? Olha a segunda agora. Nossa, acabando a minha bateria. A segunda linha, a coluna que tá faltando é essa aqui, ó. Com quanto entrou. Então, nós vamos ter quantas ele ganhou, 3. Quantas ele perdeu, 3. Saiu do jogo com 8. Então, ele tinha quantas figurinhas quando ele entrou? Tá vendo? Então, a gente colocando só alguns dados, a criança ela vai ter que ter e entender o raciocínio para saber que continha que ela vai fazer para preencher o quadro corretamente. Vamos ver aqui o último aqui, ó. Rita entrou no jogo com quantas? Não tem? Não sabe aí, ó. Vai saber daqui a pouco. Ela ganhou 10, perdeu 10 e ficou com 31. Tá faltando esse dado aqui. Quantas ela entrou no jogo? Esse tipo de tabela ajuda a criança a fazer esse pensamento e compreender que continha que ela vai fazer. Mais para frente, então, essa tabela vai virar um gráfico. Viram? Gostaram? É uma maneira gostosa de trabalhar. No começo, a criança até pode ficar um pouco né? Mas ela engrena, ela vai, acredite, aposte. Você já trabalhou no material concreto, agora vai ali, né? Pode até fazer um jogo de figurinha realmente, depois fazer de verdade essa tabela, faltando alguns dados, certo? Aqui nós já temos uma outra situação, que é de uma banca de jornal,
que o vendedor, né, que um jornaleiro negociava jornais e revistas em sua banca. Tá? Não sei se vocês sabem mas o que é banca de jornal, porque isso aqui eu fazia antigamente, quando eu tinha alunos, né? Hoje em dia nem tem banca de jornal quase. Recebia mercadoria, vendia e a sobra ele devolvia a seus fornecedores. Para saber o resultado de uma semana de trabalho, o jornaleiro construiu uma tabela onde anotava os números, mas se esqueceu de anotar alguns números. Complete a tabela. Então, as atividades que eu trago hoje para vocês aqui são todas assim, para trabalhar em tabela, certo? Então, olha lá, aqui também tá a situaçãozinha problema e aí vem a tabelinha embaixo. Não sei se está dando para ver direito, também deve estar, né? Eu vou ler aqui a primeira coluna, aqui, dias da semana, né? Lembra que ele pegava os dias da semana? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo e aqui embaixo total. A segunda coluna tem os jornais que ele recebeu, que ele vendeu, que ele devolveu. E aqui na última coluna, as revistas que ele recebeu, que ele vendeu e que ele devolveu, que não foram vendidas. Então, a gente tem alguns dados só, e aí a criança vai raciocinar, logicamente, para saber que continha vai fazer e resolver as lacunas ali na tabela, certo? Mas o importante é nós lembrarmos disso, que a subtração, ela tem 3 ideias a serem trabalhadas, certo? Eu vou gravar um vídeo de um jogo que eu tenho, que é no concreto, onde se trabalha as 3 ideias, amanhã. E vou colocar lá no YouTube, tá bom? Aí assim fica gravadinho. Porque daí dá para trabalhar no concreto as 3 ideias e depois passa-se para trabalhos assim em folhas que dá para fazer o portfólio da criança, certo? Mostrar o registro de como ela está avançando mediante aquilo que você vem oferecendo para ela, de aprendizagem significativa, porque a aprendizagem significativa é a compreensão. Sem significação, sem compreensão, só memorização. Certo? Muito bem. Então, o nosso assunto de hoje foi um pouquinho denso, um pouquinho pesado. Esses dados, eles são verídicos, não são inventados, porém eles são antes da pandemia, né? Mas mesmo assim, são dados alarmantes, agravantes, e nós que somos educadoras, nós temos essa responsabilidade de trabalharmos bem para que essas dificuldades sejam minimizadas e até sanadas, se possível. Mas, para isso, é necessário fazer como Libânio fala, planejamento. Para quem que eu estou trabalhando? O que eu vou fazer? Para que eu vou fazer? Como que eu vou fazer isso? Né? E aí, eu entendo que a missão do professor é uma missão nobre. Não é aquilo que colocaram na minha cabeça, qualquer um pode ser professor. Qualquer um pode atender. Não é? Exige estudo, exige reflexão, exige planejamento, né? E aí também cai por terra aquilo que o Sérgio Lorenzato fala, né? O efeito dominó. Né? Por quê? Porque daí eu vou trabalhar bem lá na primeira educação infantil e isso vai refletindo futuramente. Certo, meninas? Hoje só tinha meninas aqui, acho. Muito bem. Alguma dúvida, algum questionamento, pode mandar, escreve aqui, né? Amanhã, na nossa live, às 8 da noite, às 20 horas, eu vou falar da importância do dinamismo. Em tudo, hein? Em tudo, hein? Vocês viram que a dificuldade do raciocínio lógico não é só uma dificuldade que se apresenta ali na escola. Vai ser refletida na sociedade. Sim, né? Então, tá bom? Muito bem. Então, eu aguardo vocês amanhã na nossa live, às 20 horas. Chame os colegas, se você gostou, convide pessoas para assistir, partilhe as atividades. Amanhã vamos ter mais atividades, amanhã eu vou pegar um outro ponto que também sempre me questionaram muito, que assim a gente vai, né? Eu deixei uma caixinha de pergunta também lá nos stories. Se você quiser que eu fale sobre alguma coisa assim de atividade, marca lá, tá bom? Bom,
Até amanhã, uma bela noite de sono para vocês e fiquem com Deus. Tchau, tchau!